Oi, tudo bem com você? Estamos aqui após uma corrida. Hoje gravei mais cedo. Me cansou um pouquinho mais, porque eu estiquei um pouquinho mais a quilometragem. Mas é assim mesmo, né? Quando a gente recomeça um ritmo mais forte, porque deu uma parada, uma pausa, problemas aí de saúde, emocionais, né? E a gente diminui o ritmo. Não parei, diminui o ritmo. Então, quando a gente volta a aumentar o nosso ritmo, a gente cansa um pouquinho mais, porque o condicionamento não é mais o mesmo. E eu gosto sempre de trazer aqui as reflexões, né, do dia, dos momentos. Hoje eu tô aqui, ó, prestando atenção nos passarinhos, ao fundo aqui, traz uma paz muito grande, principalmente depois que eu corro, né? Oi, Lili, seja bem-vinda. E aí, essa semana, eu tenho tido muitas lembranças de quando eu era criança, né? E eu acho importante trazer isso aqui neste momento, porque às vezes a gente traz lembranças. Oi, Lilia, seja bem-vinda. A gente traz lembranças, aquelas que não foram boas, né? Oi, Edi, seja bem-vindo. E alimenta ela ao longo da nossa infância, traz para a nossa vida adulta, né? E essas lembranças que me trouxeram de quando eu era criança são lembranças muito boas, né? Eu falo que a gente teve uma realidade que a gente morava, né? Eu e meus pais, meus irmãos, nós éramos em 7, né? Meu pai, minha mãe e 5 irmãos, né? 5 filhos, né? No caso, mais uma comigo. Então, a gente morava na casa de um cômodo. E aí, no ano seguinte, a gente foi morar numa casa onde tinha um quarto para cada criança, né? Mais um quarto para minha mãe e para o meu pai. Meu irmão caçula, que dormia junto com eles. Uma sala, uma cozinha, área externa, área interna, quintal muito grande, muitos frutos, pomar no fundo, né? Foi ali que eu conheci todos os tipos de frutas. Uva, laranja lima, laranja pera, limão, seriguela, né? Vários tipos de frutas, desde morango, pêssego, goiaba. E aí a gente traz para a realidade também, naqueles momentos, tiveram momentos ruins, né? E foram alguns desses momentos que eu trouxe para minha vida adulta. E eu tinha apagado da minha mente essa maravilha que eu tinha vivido quando eu era criança, que eu também tive momentos maravilhosos, né? E esses momentos maravilhosos, o que acontece? A gente acaba deixando pra lá, né? Porque a dor, ela é mais marcante do que os nossos momentos bons, né? E o que a gente traz na data de hoje, né? Nessa sexta-feira, assim, dentro do calendário, né, é relembrado, né, a morte de Jesus, né? E na data de hoje é comemorado, né, a ressurreição, né? Ele voltou, ele ressuscitou por amor a nós, né? E ele tem um amor incondicional a cada um de nós. E por este motivo, ele falou: eu estarei no coração de cada um de vocês, né? Então, quando a gente quer falar com Jesus, quando a gente quer falar com o Filho de Deus, Pai e Mãe, é só a gente olhar para o nosso coração, né? Ele está a um pensamento de nós. Basta que a gente peça, né? Porque ele está vivo. Ele está vivo no meio de nós, ele está vivo dentro de nós. Oi, Érica, seja bem-vinda. E oi, Jane, oi, Tamiri, seja bem-vinda. Isso mesmo, Lili, a criança feliz também existe dentro de nós. Então, que a gente consiga voltar nosso olhar para trás e lembrar que, apesar das dores que existiram em cada momento triste na nossa infância, né, nós temos muitos momentos felizes também que ficaram lá atrás, porque a gente só tinha preocupação de ser, a gente não tinha preocupação e as responsabilidades que um adulto tem, né? Quando a gente cresce, a gente esquece o ser e se preocupa apenas no ter.
em ter satisfeitas as necessidades biológicas, faz parte, né? Porque quando a gente é criança a gente não tem as mesmas obrigações, é mais leve, mas que a gente possa trazer para a nossa vida adulta o ser. É tão importante sermos, né? E o convite hoje, nesta Páscoa, que o comércio ele celebra através dos chocolates e distancia. Tem muita criança hoje que ainda nem sabe porque é comemorada a Páscoa. Se você pergunta o que é Páscoa para você, eles só lembram do coelhinho e do ovo de chocolate. E é tão importante a gente trazer para a nossa realidade que a Páscoa é o nosso Jesus que ressuscitou, que está vivo entre nós, e que o que mais traz alegria para Deus é a gente voltar a ser aquela criança, que a gente não tem preocupação com nada dentro do nosso interior, apenas ser. Oi Maria, seja bem-vinda. Apenas ser. Isso é desafiante, porque quando a gente olha para dentro de nós hoje, a gente encontra muita mágoa, muita tristeza, muitas feridas, muitas coisas boas, mas o que mais pesa é aquilo que a gente coloca o foco. E quando a gente coloca o foco na dor, ela expande. Quando a gente coloca o foco na alegria, ela também expande. Só que qual que você tem colocado mais foco, mais força? Né? Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo todos os dias dentro de nós. Só que você não se sente viva para poder sentir esse amor incondicional que Deus tem por nós. Somos tão amadas por Ele incondicionalmente. Jesus, Deus Pai e Mãe, nos ama incondicionalmente. O que quer dizer incondicionalmente? Não tem condição. Ele ama você independente do que você é, do que você faz. Esse é o amor incondicional. Mas aí entra o nosso próprio julgamento. Nós nos julgamos, nós nos chicoteamos, nós ficamos com um excesso de crítica, né? Quando o crítico volta para nós esse chicotinho, né? E a gente fica se agredindo, nesse momento a gente vai se distanciando da nossa essência, do nosso ser. E aí, aos poucos, o que acontece? Muitas pessoas hoje estão muito acima do peso, estão com o corpo totalmente inflamado, né? E por conta dessa inflamação deste corpo, tem doenças internas, doença de fígado, doença de coração, doença de bexiga, de útero, N problemas ocasionados por conta que a gente deixou de ser, deixou de prestar atenção na pessoa que nós somos. E aí, algumas pessoas, elas trazem essa fuga através do alimento, através dos sentimentos que deixam nosso metabolismo mais lento. Porque tem gente que às vezes fala pra mim assim, eu nem como e eu engordo, né? E aí tem aquela pessoa magra e também ela não consegue olhar pra ela, porque cada um reage de uma forma. Por isso que eu falo, a gente é única na nossa essência. Algumas pessoas, elas ficam tão tristes e se afastam totalmente dessa sua essência porque ela realmente não se sente amada, se sente deixada de lado. Então é tão importante hoje, quando a gente vai olhar pelo que a gente faz pelas nossas crianças, não é só o que a gente faz, é a forma como eles se sentem com o que a gente faz. Porque a gente pensa que está fazendo o melhor e tudo que a gente pode, e a gente está fazendo o que a gente pode dentro daquilo que a gente conhece. Só que como a criança recebe, né? Eu fico lembrando que quando eu era mais nova e a minha filha menor, e eu saía, deixava ela para ir trabalhar, e trabalhava o dia todo, estudava, e ela queria que eu ficasse com ela. E eu falava para ela que eu precisava ir trabalhar para comprar coisas para ela, nosso alimento. E ela falava assim, mas eu já tenho tudo isso, né? E aí, como ela recebia isso, né? Então, o que a gente oferece nem sempre é o que o nosso filho recebe. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, para que esse amor interno, que é essa luz desse amor incondicional,
né, que essa Páscoa nos convida a olhar para dentro de nós, é prestar atenção sempre nos pequenos detalhes. É prestar atenção no ar, numa flor, prestar atenção no nosso olhar para a gente, o quanto você tem olhado nos seus olhos, né? O quanto que a gente acaba deixando de lado por conta da correria, esquece de apenas ser. Então, que se você hoje não olha para você, hoje é um convite, né, que Jesus nos faz. Ele renasceu, Ele ressuscitou, Ele ressurgiu e hoje Ele vive dentro de cada um de nós. Você enxergando ou não, você sentindo ou não, Ele está dentro de você o tempo todo. Quando você começar a abrir esse olhar e começar a enxergar a luz que existe dentro de você por conta deste amor incondicional que Deus tem por cada um de nós desde o dia da criação, que nos deu seu único filho, aquele que veio primeiro, porque todos nós somos filhos amados de Deus. Aquele que veio primeiro, Jesus fala, você fará obras muito maiores do que a minha, do que eu. E por que nós não façamos as obras maiores que a dele? Porque a gente não consegue nem olhar para quem nós somos, não consegue nem olhar para as pessoas que são refletidas no nosso olhar, né? Aqui no nosso coração. O quanto você tem olhado para você. Eu quero amar, eu amo meu filho, eu amo meu esposo, eu amo meus pais. Amo mesmo, né? É uma pergunta. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, se eu não consigo me amar de forma inteira, de forma genuína, que amor é esse que eu estou oferecendo para os meus filhos? Que amor é esse que eu ofereço para os meus pais? Que amor é esse que eu ofereço para o outro? Né? O amor que Jesus nos convida a sentir dentro de nós é esse amor incondicional. Eu, de fato, consigo olhar para mim e me amar sem me impor condição? É uma pergunta que fica como reflexão no dia de hoje. O quanto você tem conseguido olhar para você e sentir esse amor que Deus nos oferece todos os dias. Ele está dentro de você. E se você está vivendo um momento difícil, que você não vê saída nem para um lado nem para o outro, que você só vê escuridão por onde você olha, fecha seus olhos e peça para Jesus, Jesus, me mostre uma saída, me mostre a sua luz, me mostre a sua presença, me mostre que está comigo. E permita o amor de Deus em sua vida. Nós precisamos permitir, temos o livre-arbítrio. Deus não é invasivo, Ele precisa da nossa permissão. Então eu permito o amor de Deus em minha vida, né? E fica essa reflexão, para que você olhe para dentro de você e realmente permita esse amor incondicional de Jesus que renasce hoje e que a gente possa renascer todos os dias quando a gente se deixa de lado, porque todas as vezes que eu me deixo de lado eu vou apagando a luz da minha essência. Todas as vezes que eu acendo essa luz da minha essência, eu me aproximo cada vez mais desse amor incondicional de Jesus e sinto Ele cada vez mais pertinho de mim. Então, feliz Páscoa para você, né? E jogue luz, emane amor para você. Dessa forma você vai conseguir atingir todas as pessoas que você ama, né? Eu sei que você ama cada pessoa da sua vida, as pessoas próximas, mas o quanto você tem conseguido demonstrar isso, porque você não consegue demonstrar nem para você, você se sente amada, né? Então, volte esta pergunta para você, né? Este é o convite e a mensagem de hoje. Tá? Feliz Páscoa!